Olá, povo de Deus, quarta-feira, 8 de março de 2023, segunda semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 18 a 20, Mateus 20, 17 e 28. Naqueles dias, disseram eles, vinde para conspirar-nos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Quem ainda não leu o livro do profeta Jeremias, por favor, tome como prova nesta quaresma fazê-lo. É simplesmente empolgante e existencial. Trata-se de um profeta do período do cativeiro da Babilônia que sentiu na pele todas as aventuras de assumir a missão de anunciar ao povo seus pecados e indicar o caminho de mudança de vida para quem busca a salvação. Acontece que nem todos estão dispostos a receber na cara e de maneira tão transparente as suas faltas. Desde os maiores até os menores são denunciados pelo profeta. Por isso, ele tem inimigos em todas as camadas que o perseguem e o querem matar. Há momentos que o profeta questiona o próprio Deus, pois se sente só, perseguido por todos os lados. O texto que lemos hoje nos dá exatamente as coordenadas da situação que o profeta está vivendo. Jeremias está novamente sob ameaça de morte. Agora são os próprios chefes de Israel que tentam reduzi-lo ao silêncio. Daí a dureza da invocação de vingança, que, de acordo com a lei do Primeiro Testamento, conhecida como lei de Talião, maldade se paga com maldade, sai da boca do próprio profeta. Mas o nosso texto omite esses versículos, orientando-nos sim para a escuta do Evangelho. Jeremias é tipo do servo sofredor e é perseguido por causa da fidelidade à sua vocação e do seu amor ao povo. Jeremias abandona-se confiadamente a Deus, de quem espera a salvação. Tudo aquilo que o profeta faz por amor do seu povo e diz na sua oração, irá realizar-se de modo perfeito no verdadeiro servo sofredor Jesus. Ele será morto pelos chefes do povo, mas não pedirá vingança a Deus. Pedirá até perdão para os seus inimigos e oferecerá livremente a vida em favor daqueles que o crucificam. Em Jesus, vemos a superação da antiga lei, onde a maldade se pagava com maldade. Daí que Jesus pede pelos seus inimigos, pois, como ele diz, não sabem o que fazem. Mateus 20, 17 e 28. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou, o que tu queres?
Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do mesmo cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O episódio de hoje deixa claro que os seus discípulos e nem os que os acompanhavam entendiam o que significavam os anúncios da paixão feitos com tanta transparência por Jesus. O relato de hoje é a 3ª vez que ele fala aos discípulos da sua paixão. Fala claramente, para espanto e confusão dos seus contemporâneos, identifica-se com o Filho do Homem, figura celeste e gloriosa esperada para instaurar o reino escatológico de Deus, mas também se identifica com outra figura de sinal aparentemente oposto, a do servo sofredor. Os discípulos não conseguem compreender e aceitar tais perspectivas e preferem cultivar as de sucesso e poder. Jesus explica-lhes mais uma vez o sentido da sua missão e o sentido do seguimento que lhes propõe. Ele veio para beber o cálice, termo que na linguagem dos profetas indica a punição divina reservada aos pecadores. Quem aspira aos lugares mais elevados no reino terá que, como ele, estar pronto a expiar o pecado do mundo. É mesmo o único privilégio que pode oferecer, porque não lhe compete distribuir lugares no reino. Ele é o Filho de Deus, mas não veio para dominar. Veio para servir como servo de Javé, oferecendo a sua vida em resgate para que a humanidade, escrava do pecado e sujeita à morte, seja libertada. Quando Jesus lhes diz que os grandes mandam e oprimem e que entre eles não deverá ser assim, ele marca a diferença radical entre os que seguem os ditames da sociedade e os seus seguidores. Quando vemos as igrejas que se dizem cristãs, temos a certeza de que não entenderam nada do Evangelho, pois em todas há disputa para ocupar o lugar direito e o esquerdo de Jesus na glória. Segui-lo como servo sofredor não é programa atraente, por isso ninguém quer. Quando vemos templos suntuosos ocupados por pessoas com vestes brilhantes, cercados por objetos caríssimos, temos certeza que a proposta de Jesus e o próprio Jesus foi rejeitado de forma absoluta. O entre nós não deverá ser assim ainda carece de compreensão, pois do contrário somos iguais ao resto da sociedade que busca poder,
prestígio e ostentação. Deus nos livre da busca desenfreada pelo poder, pois não há nada mais claro que a rejeição a Jesus e seu projeto. Um beijo no seu coração.